Sejam muito bem-vindos ao Ecominas Insights. Eu sou Marcela e nesse episódio nós vamos falar sobre um marco muito importante no universo ESG, a ABNT PR 2030, a primeira norma ESG do Brasil. E para falar sobre esse marco importante, explicar para a gente o que ela traz de novo, por que ela é relevante e principalmente como ela pode ajudar as empresas a colocarem em prática as ações ESG, nós convidamos um especialista, o Antônio Mateus. Antônio é mestre em administração, comunicólogo e especialista em ESG. Tem ampla experiência em marketing, comunicação empresarial e responsabilidade social. Atuou como consultor e conselheiro em grandes empresas como Vale, Localiza, Fundação Renova e Usina Elétrica de Aimorés. Foi professor por mais de 20 anos em instituições como PUC Minas e Fundação Dom Cabral e atua como instrutor do Sebrae e palestrante em eventos nacionais. Bem-vindo, Antônio. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você conosco. Para começar, eu queria que você nos contasse um pouco de como começou sua trajetória com a ESG e depois a gente entrar no assunto da norma e entender por que ela é tão relevante para a gente no Brasil. Oi, Marcela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse assunto que acabou virando a minha atuação básica ao longo de toda a minha vida profissional. E é uma cachaça, né? O dia que proibirem a gente de fazer comunicação, de trabalhar em ESG, sustentabilidade, eu não vou ter o que fazer. Porque a única coisa que eu sei fazer é a única coisa que eu gosto de fazer, né? Eu estou há bastante tempo nesse métier, nessa função, e caí nela por acaso. Há cerca de quase 40 anos atrás, eu trabalhava num banco aqui em Belo Horizonte, né, um ecossistema completamente fechado, muito pouco preocupado com sustentabilidade ou com relações sociais, e eu fui convidado pela Vale para integrar a equipe de comunicação social de Carajás. Carajás era uma mina recém-iniciada, isso foi em 87, né? Carajás começou a ser construída em 83, 84, e foi o primeiro grande projeto na Amazônia. E eu fui com a função da comunicação social, né? E aí eu descobri que comunicação social era um negócio muito mais amplo do que a gente estava acostumado a pensar e a fazer aqui. Porque eu cheguei lá, no meio da selva amazônica, e eu descobri que fazer comunicação implicava em uma série de outras coisas, como, por exemplo, ajudar as pessoas a se posicionar, a se colocar na situação, no ambiente, a viver naquele ambiente, a desenvolver a vida daquele ambiente, e um ambiente muito frágil. A floresta amazônica, com toda a sua pujança, com a sua maravilha, quem não teve a oportunidade de vê-la precisa ver um dia, é uma coisa maravilhosa. Você para na frente de uma árvore, e essa árvore tem 60 metros de altura, e essa árvore está junta de outras, tem pontos que você não consegue nem andar no meio delas, de tanto que elas estão juntas, né? E um ambiente muito grande, muito forte e muito frágil, principalmente para a vida humana. Eu cheguei em Carajás, só para vocês terem uma noção de como é que isso é importante, e tinha uma vila, né, onde o pessoal da Vale morava, trabalhava, estava desenvolvendo, criando uma vila nova, e não tinha salada, não tinha alface, que é uma coisa cotidiana aqui para a gente em Minas Gerais. E por que não tinha alface? Porque não tinha como plantar alface naquele momento. A alface ia de avião para Carajás. Imagina, você comprar alface para ir de avião no porão de um Boeing. Chegava lá um negócio preto, né? Então a gente descobriu, mas por que a gente não planta alface? E começamos a descobrir que existiam certas coisas da vida cotidiana nossa que lá tinham que ser diferentes. Então começamos a pesquisar como é que a gente poderia plantar alface na floresta amazônica. E, obviamente, a gente não ia tirar uma árvore, deflorestar uma região para plantar alface. Como é que você faz isso? E aí descobrimos as várzeas.
Aí descobrimos que a gente podia plantar alface nas várzeas. E como é que a gente protegia as várzeas? Porque a várzea como se fosse um braço do rio que entra na floresta e ele tem muita vida nesses locais, né? Tanto aquática quanto terrestre. Então começamos a pesquisar como é que a gente poderia plantar alface sem afetar a várzea. Então já começamos a pensar em sustentabilidade, começamos a pensar em responsabilidade social. Desse processo muito simples de quero comer uma salada de alface, nasceu Escola de Educação Rural Agroecológica, nasceu uma associação de produtores rurais, locais, já pensando em agroecologia, já pensando em como fazer sem destruir. E a gente começou a descobrir que comunicação é um negócio muito amplo. Comunicação envolvia uma série de coisas que depois com a especialização, né, foi aprofundando, a gente aprendeu que ela tinha a ver com recepção de pessoas, tinha a ver com acolhimento de pessoas, tinha a ver com desenvolvimento de formatos de vida, de preservação de modos de vida, tinha a ver com responsabilidade social corporativa, tinha a ver com um monte de coisas. Então, na comunicação em Carajás, na década de 80, a gente começou a fazer hospital, a gente começou a fazer escola, a gente começou a fazer associações rurais, a gente começou a fazer uma série de coisas que tem a ver com o processo de vida e de comunicação das pessoas, né? Foi daí que eu comecei a me desenvolver, trabalhei ao longo do resto da vida como profissional com responsabilidade social, e fui absorvendo e aprendendo a sustentabilidade no meio do processo. Carajás, desde o início, já se preocupava, por exemplo, com a recomposição da cobertura florestal depois da mineração. Então, desde o princípio, nasceu com isso. E isso punha na cabeça, a gente punha isso, discutia isso com as pessoas, punha essa ideia na cabeça das pessoas, que a gente tem que explorar pensando na preservação, pensando na sustentabilidade. Aliás, outra coisa que eu aprendi em Carajás, eu nunca tinha ouvido falar do tal do desenvolvimento sustentável. Nem eu, nem o mundo, né? Porque desenvolvimento sustentável é um conceito da década de 80, né? Desenvolvido na ONU. E nós tivemos lá, de repente, um seminário de um pessoal que foi lá para ver a floresta e falar sobre desenvolvimento sustentável. E isso caiu como uma luva na cabeça das pessoas, né? Como é que a gente faz para usar os recursos que o mundo nos oferece hoje, garantindo que as gerações futuras tenham o mesmo direito? Isso para a gente que morava em plena floresta amazônica caiu como uma bomba e como uma luva. Isso é o que a gente tem que fazer. Nós estamos num local bonito, forte, frágil, com grandes potencialidades, mas que tem que ser protegido. Então foi assim que eu comecei, e de lá para cá tive a oportunidade de vir trabalhando, sempre com responsabilidade social, que é o meu foco principal, que é o S do ESG, mas ao mesmo tempo agregando o E de ambiental, porque não se faz responsabilidade social deixando de lado o ambiente em que as pessoas nascem, moram e vivem, né? Você tem que pensar na sustentabilidade das coisas. Então isso vem junto. E, ao mesmo tempo, a gente nem sabia que viria no futuro um tal de governança, né? O tal do G. Mas desde o princípio a gente aprendia que, olha, para fazer isso tudo aqui, como é que eu vou fazer isso sem pensar? Eu estou usando recurso de alguma coisa, estou usando recurso financeiro de alguém, no caso da companhia. Isso tem que ser controlado, tem que prestar conta, isso tem que ter resultado, né? Por exemplo, a gente chegou em Parauapebas, que é o município onde fica Carajás, e não tinha tratamento de água. Como é que a gente ia estabelecer uma região industrial sem tratamento de água? Então tivemos que fazer o tratamento de água muito simples. Criamos um sistema de tratamento de água e depois de esgoto. Já que se tratou a água, trata o esgoto, né? Então, em 87, a gente já tinha estações de tratamento de água em desenvolvimento e de esgoto. Isso tem tudo aí, era controlado pela comunicação e tinha que ter uma governança muito forte. Então, desde o princípio, a gente veio aprendendo na prática que essas 3 letrinhas, ESG,
caminham juntas, de mãos dadas, e que são fundamentais para uma vida digna, para uma qualidade de vida digna e para a preservação para as sociedades futuras. É muito interessante que você trouxe, porque você trouxe vários aspectos que a gente conhece como do ESG hoje, e na verdade vocês faziam sem saber o nome, né? Assim, então você falou de educação ambiental, responsabilidade social, de governança, de todos esses assuntos que permeiam isso, e que vocês faziam porque isso era importante para aquele momento ali, para vocês implementarem isso naquele local, e agora, hoje, a gente tem várias normas, vários frameworks, tanto aqui como no mundo, que estruturam isso, né, e organizam isso para que as empresas possam implementar. Então, aqui no Brasil, a gente tem a ABNT PR 2030, acho que talvez quem nos ouve hoje ainda não conhece essa norma. Explica um pouquinho para a gente, assim, desde o começo, né, o que ela é, o que significa essa sigla e por que ela é importante. Bom, o ESG, como eu disse, responsabilidade social é feita há muito tempo. Algumas empresas fazem mais, algumas empresas fazem menos, algumas organizações se preocupam mais ou não. Sustentabilidade da mesma forma, né? Uma empresa que tem alto impacto ambiental, ela desde o princípio, ela deveria estar preocupada com a reposição, com a recuperação, com a preservação. Mas a gente sabe que, infelizmente, até hoje não é bem assim. A gente teve um caso aqui em Belo Horizonte recente de uma mineradora que estava minerando sem autorização em plena Serra do Curral e gerou um processo complexo. Então, imagina, nós estamos em 2025 e ainda precisando de polícia para atuar sobre a questão da sustentabilidade. Mas isso veio, né? Isso vem acontecendo em países mais avançados, em empresas mais avançadas, né? E vem não crescendo. Então, a comunicação absorveu a responsabilidade social empresarial, né? Isso veio para a atuação social responsável das empresas e organizações. Por outro lado, a sustentabilidade, ela começou com experiências como essa que eu contei, mas à medida que as experiências foram dando certo, que as pessoas, que a sociedade começou a perceber que isso tinha que ser mais controlado, mais bem organizado, começou a haver legislação, começou a haver regulamentação, tá certo? De novo, mais avançado em alguns lugares, menos avançado em outros, né? Nada no mundo cai do céu e é igual para todo mundo. Ele começa em pontos e vai se desenvolvendo, e vai crescendo, e vai solidificando. Isso aconteceu com os 3 pontos. E tudo isso, o nosso mundo depende de dinheiro, gente. Dinheiro é o básico do negócio. Tudo que você vai fazer, você precisa do dinheiro. E alguém está pondo esse dinheiro, tá certo? E ele quer pôr esse dinheiro numa coisa que seja, em princípio, né? Entendo assim, espero que seja assim. As pessoas querem pôr o dinheiro naquilo que seja correto, naquilo que dê resultado, naquilo que traga retorno financeiro, mas que não cause, né, riscos, não cause impactos que sejam indissociáveis daquela ação, né? Que você consiga fazer a coisa garantindo um futuro, tá certo? E não correndo o risco de ser preso como essa mineradora foi. Então começaram a vir as regras ambientais, né? E o pessoal que põe dinheiro, começou a falar o seguinte: olha, isso tem que ser mais controlado, né? Eu preciso saber. Então, algumas iniciativas da Bolsa de Nova York, algumas iniciativas que eu me lembro do Banco Mundial, do Banco Interamericano, começaram a discutir sobre os impactos sociais das aplicações financeiras. E as aplicações financeiras, como eu falei, mas se os controladores vão nos pedir informações, a gente tem que ter um pouco mais de controle sobre esse processo. E aí, em 2004, começou a se falar em ESG, que é a junção dessas coisas que a gente veio aprendendo a fazer, veio fazendo de uma maneira primeiro empírica, depois pesquisando, a gente começou a aprender como fazer, aprendendo como fazer, veio a regulamentação, e aí veio as 3 letrinhas, o E de ambiental, o S de social e o G de governança, que se uniram para fazer o quê? Para criar um padrão de relato para que aqueles projetos, aquelas ideias que precisassem de dinheiro e que causam impacto social, causam impacto ambiental, tivessem uma governança para que o investidor pudesse
entender bem onde é que ele estava pondo o dinheiro dele, tá certo? E pudesse escolher aplicações e projetos que tivessem a ver com a sua estratégia, com o seu modo de pensar e com o controle, para não correr riscos, né? E a gente viu muitos exemplos de investimentos errados que acabaram dando processo, acabaram dando coisas muito pesadas para quem investiu. Então ele nasceu como um processo de relato, né? Tanto que até hoje o ESG, quando as pessoas falam ESG, as pessoas lembram logo de um GRI, que é um modelo de reporte, né? Lembram de um relatório Ethos, que era um modelo de reporte de ações sociais que foi muito importante no Brasil, né? Enquanto o GRI vem mais na questão do meio ambiente e da sustentabilidade, o Ethos, por exemplo, vinha muito na questão do social. Então veio o processo de governança cada vez mais sério e juntou-se nessas 3 letrinhas. Então, de 2004 para cá, começou a se falar cada vez mais em ESG, ou seja, que é interligar as ações que têm a ver com o impacto social, com o impacto ambiental e com a governança do processo. Tá? Então, nós estamos já há 20 anos trabalhando sobre essa égide, sobre a égide do ESG. Agora, como sempre, né? Nada é igual em todo mundo. As coisas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e com maior ou menor velocidade, tá certo? E hoje nós estamos num momento bastante interessante do ESG, por quê? Porque alguns pontos muito básicos estão estabelecidos e não estão voltando atrás. Então, todo dia você vê normas novas surgindo, padrões novos surgindo. A ideia é muito simples. Vamos criar um padrão para que todo mundo, quando relatar o que fez, relate de uma maneira que todo mundo compreenda, relate com bases iguais, né? Então, por exemplo, aqui em Minas, há muito tempo a gente está acostumado a ler que a CEMIG negocia ações na Bolsa de Nova York e que ganha prêmios de sustentabilidade, né, lá em Nova York. Por quê? Porque ela segue padrões, tanto de projeto quanto de atuação e de relato. Então isso vem desde há muito tempo, né? E nós acostumamos muito. Empresas como Vale também tem. A Vale, a gente está falando de Carajás, que é na Amazônia, mas a Vale é uma empresa que nasceu aqui em Itabira, né? É uma empresa mineira, e que cometeu alguns erros aí pesados em ESG, muito pesados em ESG nos últimos anos, mas que também ajudou a desenvolver boa parte desse processo, porque também está relata na Bolsa de Nova York e, como tal, tem um padrão de relato. Isso vem crescendo de várias formas, né? Até que chegou um ponto, olha, isso tudo está muito complexo, porque é muita norma de sustentabilidade, é muita norma de responsabilidade social, é muita norma de governança. A gente tem que juntar isso de uma maneira que seja prática, né? E começaram a surgir, então, várias iniciativas. Se você pegar um mapa de iniciativa de ESG de 2004 a 2024, são dezenas de siglas diferentes, de organizações diferentes, tentando criar uma padronização. E aí algumas começaram a se destacar, né? O primeiro delas é a Associação Internacional de Contabilidade, né? Chamada de IFSR, que tenta determinar quais são os padrões globais de demonstração financeira dos mais diversos organismos. E esse pessoal, eles falaram o seguinte, olha, sustentabilidade, responsabilidade social tem a ver com a forma com que você capta e com a forma com que você usa o dinheiro. Então ele tem que ter uma norma contábil, tá certo? E aí vieram as normas S1 e S2, né, do IFSR, que estão aí funcionando e que começam a criar uma padronização do processo financeiro, contábil financeiro. Você tem as bolsas, Nova York tem, desde 2004 tem regra, tá certo? Você tem, no Brasil a CVM já tem uma série de regras e agora está com uma norma que entra em vigor o ano que vem, que vai obrigar todas as SAs a terem um padrão de sustentabilidade, de demonstração de sustentabilidade e relação social. Então ficou muito complexo.
E aí começou a se pensar o seguinte: como é que a gente faz isso de uma maneira integrada? E aí surgiram algumas iniciativas que acabaram convergindo para duas normas. A norma europeia, da ISO. A ISO, não sei se todos sabem, o ISO é um instituto, né, de padronização de normas na Europa. Entre os membros do ISO na Europa existe uma associação brasileira chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela faz a padronização da norma do Brasil e faz parte do ISO para a padronização da norma na Europa. E esses dois institutos, ISO e a ABNT, começaram a pensar não numa regra, mas numa melhores práticas. Uma maneira de ensinar as pessoas, ensinar as organizações, como fazer, que tipo de prática seria legal para fazer ESG. E aí surgiu as melhores práticas europeias, que foram divulgadas no final do ano passado, início desse ano, não me lembro, e a ABNT divulgou uma norma, a ABNT PR 2030, melhores práticas, que foi divulgada no Brasil em 22, já está na sua segunda versão, né? E que remete diretamente, porque o 2030 remete diretamente aos objetivos do século, que são os 17 objetivos da ONU, que têm a ser alcançados até o ano 2030, e que tem tudo a ver com o lado social, o lado de governança e o lado da sustentabilidade. Você tocou na Agenda 2030. Acho que a gente podia aprofundar um pouquinho nesse ponto e sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Muita gente ouve falar dos ODS, mas talvez não entenda a conexão deles com o dia a dia das empresas que querem colocar em prática essas ações ESG. Por que essa conexão é importante? Eu não sei até que ponto as pessoas estão acostumadas com o ODS, né? A gente aqui acabou que entrou muito de cabeça no negócio, por quê? Porque isso surgiu na Rio 92, na época 92. Foi no Rio de Janeiro, em 1992, teve uma conferência global sobre meio ambiente, sustentabilidade, e foi muito legal porque essa Eco 92 teve uma reunião de preparação aqui em Belo Horizonte. E então veio a conferência para Belo Horizonte, falando no Praça das Artes, e a gente foi para lá, e eu fui para lá sem muita percepção, que foi muita gente para descobrir o que era, né? Mas aí começou o Pacto Global, né, nesse ano, e ele acabou desembocando numa coisa chamada Objetivos do Milênio, né, que era uma série de objetivos que a ONU estabeleceu para todos os países do mundo cumprirem até 2015. E eles tinham a ver basicamente com qualidade de vida, com sustentabilidade, com proteção ambiental, né? E ele foi indo, alguns foram mais ou menos alcançados, outros não. Mas você se lembra que teve a Eco 92, depois teve, em 2002 teve outra, 10 anos depois, em 2012 teve outra, né? Que foi a Rio Mais 20. E na Rio Mais 20 começou a se discutir que os objetivos do milênio estavam chegando ao seu final, porque eles tinham, o prazo deles era 2015. E que eles começaram a trazer uma mudança de mentalidade global, né? Eles ajudaram muito o mundo a começar a repensar nos seus processos de sustentabilidade, de relacionamento social, de responsabilidade social. E aí surgiram os ODS, que são os Objetivos do Século. Eu sempre achei engraçado que a gente começou com os Objetivos do Milênio e depois voltamos para os Objetivos do Século. Mas isso é muito simples de entender. Os Objetivos do Milênio eram uma coisa muito macro, muito grande, muito gerais, né? E o mundo estava muito preocupado, ou muito voltado, para a questão do milênio, né? Todo mundo lembra, né? O mundo vai acabar no ano 2000, né? Quando tiver meia-noite de 99 para 2000, vai ter um não sei o quê, vai quebrar todos os computadores, ninguém vai funcionar, né? O mundo vai entrar em colapso, graças a Deus nada disso aconteceu, né? O milênio entrou tranquilo. E aí o Pacto Global percebeu que ele tinha que ser mais objetivo, menos genérico,
né? E também começava uma discussão muito forte em cima das mudanças climáticas, né? Cujo prazo nosso de solução para as mudanças climáticas é muito curto. A gente está vendo aí, a gente tem um intervalo muito pequeno onde a gente pode atuar para reduzir as mudanças climáticas, tá certo? Então criou-se os ODS. Os ODS são 17 metas globais para serem cumpridas pelo mundo até 2030. Né? E dessas 17 metas, nós temos metas de preservação ambiental, metas de responsabilidade social, metas de governança. Né? Então você tem metas, por exemplo, uma meta maravilhosa, a meta número 3, redução da pobreza. Tá certo? A gente sabe hoje que um dos grandes problemas do mundo ambientais é a desigualdade social. Porque como é que você consegue trabalhar meio ambiente, preservação ambiental em sociedades que passam fome? Não tem como. Então você tem que trabalhar a redução da pobreza, a eliminação da miséria, não só como uma questão humana, mas principalmente como uma questão ambiental. Tá certo? Porque a gente precisa preservar o mundo para as gerações futuras. A gente precisa preservar o mundo. Eu tenho netos. Minha grande preocupação todo dia é que mundo essas crianças vão viver. Eu vivi num mundo muito bonito. Eu vivo num mundo muito bonito. Né? Eu falo com vocês, eu tive a oportunidade de viver na Amazônia. É uma coisa assim... É se agradecer a Deus, porque o ambiente maravilhoso, uma coisa... Quem vive na cidade e nunca esteve lá, não percebe. Agora, eu cresci numa fazenda no interior de Minas, no meio das montanhas. É outro ambiente maravilhoso. É maravilhoso. É lindo, é gostoso. Então, eu vivi num mundo muito bonito. Eu quero que os meus netos vivam num mundo muito bonito, como eu vivi. Isso exige esforço, exige responsabilidade, exige que a gente atue. Então tem metas como essa. Tem metas como, por exemplo, proteção do oceano. O oceano é a fonte de vida principal do mundo. Hoje as pessoas acham que o oxigênio do mundo vem da floresta amazônica. Não vem, vem do oceano. É o oceano que renova, né, o oxigênio do mundo. E a gente está enchendo ele de plástico. Todo dia você vê uma foto de uma tartaruga ou de um golfinho que morreu por ingestão de plástico. Isso tem que ser mudado. Então, as ODS são exatamente esse processo de como é que a gente vai garantir a sobrevivência deste mundo bonito, deste mundo belo, deste mundo que traz tanta coisa para os outros. E ele tem tudo a ver com essas 3 letras. Como é que a gente faz governança dos recursos do mundo, como é que a gente faz sustentabilidade dos recursos do mundo e como é que a gente faz sustentabilidade social. Então você vê, eu te dei 2 exemplos. Uma ODS que é a proteção do ambiente marinho, porque se a gente não proteger o ambiente marinho, a gente vai morrer asfixiado. Olha que coisa esquisita, vai morrer sem oxigênio. E eliminação da miséria, né? Que tem a ver com responsabilidade social. E tem a ver com cidades sustentáveis, tem a ver com eliminação da proteção da saúde, né? E tem todos os 17. É muito simples. Quem não conhece, eu convido a entrar lá na página da ONU, que tem as 17 metas do século. Você pode entrar também no do governo brasileiro, ele é signatário, os 200 e poucos países do mundo que são signatários, e todos eles têm sua página. Se você entrar, por exemplo, na página das ODS do governo brasileiro, você vai saber quais são as iniciativas que a sociedade brasileira, porque isso não é só governo, é governo estadual, governo federal, governo municipal, mais organizações da sociedade civil, juntas fazendo aquilo. Você vai ver não só as metas, como qual é a situação que nós estamos nas metas. E a gente precisa entrar lá, viu, gente? Porque a situação não está boa, infelizmente. A gente está muito aquém do que a gente deveria estar nessas metas. Você trouxe aí um ponto sobre pobreza e desigualdade, que eu acho que também tem uma questão da desigualdade no impacto, né? Essas populações são as que mais sofrem com os eventos extremos, são os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis. E eu acho que o olhar do ESG
para essa questão do futuro, né, e da redução dessas desigualdades, você também comentou sobre que mundo seus netos vão viver, né? Eu acho que isso é cada vez mais difícil de responder, mais incerto, né? Porque a gente tem os riscos, né? Quando a gente fala de ESG, a gente fala de gestão de risco, prevenção desses riscos, a gente tenta antecipar isso. Mas acho que isso é um desafio cada vez maior, porque a gente tem menos controle, os eventos estão correndo cada vez com mais frequência e mais intensidade, além de todas as questões mundiais de guerras e tudo isso que a gente tem vivido, assim. Então, traz uma importância ainda maior para esse tema, né? Como é que na prática, assim, você entende que essa norma aqui para a gente, ela pode, você trouxe ela como uma questão muito prática, de implementação mesmo. E eu sei que ela traz uns 7 passos para a gente colocar isso, para as empresas colocarem isso. Como é que você consegue resumir isso um pouquinho para a gente, assim, como é que isso pode ser feito para aderir essas ações? A norma é muito simples, viu, gente? Ela tem 140 páginas, mas ela é bastante simples. Qual que é o problema? Se você falar, a gente está falando de coisa muito grande, né? Redução da pobreza, eliminação da miséria é uma meta. Olha o tamanho dessa coisa. Isso é coisa de governo. Algum de vocês acredita que um governo, ou que todos os governos do mundo consigam fazer isso? Não existe isso. Claro que os governos têm que agir nisso. Mas a sociedade civil, o governo é reflexo da sociedade, gente. Não adianta você pensar nisso. As pessoas têm que querer isso. Não é? Quero eliminar a pobreza, quero eliminar a miséria. Todo mundo tem que pensar isso. Então é muito amplo, muito complexo. Tá certo? E a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da organização. A maior parte do dinheiro do mundo é controlado e usado e manipulado pelas organizações. Então as organizações acabam tendo um papel muito grande, muito importante, né, nesse processo de ODS e de ESG. É muito simples para você entender. Você tem 24 horas no dia, certo? Você dorme 8, ok? Sobraram 16, certo? Então você passa 16 horas acordado. Quanto tempo você trabalha? Pelo menos 8. Então, no mínimo, metade da sua vida acordado você passa dentro do trabalho, dentro de uma organização. O resto você divide entre família, filho, almoçar, jantar, ir no clube, ao cinema, ler um livro, tá certo? É tudo muito pulverizado. A sua concentração é no momento de trabalho. Então é muito importante que as organizações, todas elas, de qualquer natureza, abracem a ideia. Só que, puxa vida, eu sou uma empresa aqui pequena, ou média, ou grande, mas sou uma empresa. Você está falando em eliminação da miséria? Você está falando em proteger o oceano? O oceano são 4/5 da superfície terrestre. Eu não consigo nem ver o tamanho disso. É grande demais. Então a gente não sabe muito como fazer. E desde que a gente começou a trabalhar em ESG, a gente começou a procurar maneiras de criar padrões, porque nós, seres humanos, trabalhamos por padrão, né? Nosso ideal de vida, gente, sendo bem sincero, é receita de bolo, não é? Como é que a gente aprende a fazer as coisas? Com receita de bolo. A gente quer receita de bolo. Claro, nada tem que ser fixo, outras coisas podem mudar, pode aprimorar, mas a gente quer receita de bolo. Receita de bolo pega 2 ovos, bate assim, bota o leite e sai o bolo. Então me dá uma receita de ESG, me dá uma receita de sustentabilidade, fica mais fácil para mim. Então a gente começou a trabalhar em padrões por causa disso, né? Uma PR 2030, ela é uma grande receita de bolo. Ela é completa? Não, não é. O assunto é grande demais. Mas ela é um ponto de partida extremamente prático para a gente trabalhar a nossa parte na receita do bolo, né? Todos nós temos que construir o bolo é global, todo mundo vai ter que entrar, mas cada um tem que fazer a sua partezinha, tá certo? Então, a PR 2030, ela faz isso. Como é que ela faz isso? Ela tem os três temas básicos: o ambiental, o social e a governança. E ela divide esses 3 temas básicos em
acho que 11 subtemas. Não me lembro. Assim, a gente vai trabalhando. Mas ela tem 3 temas ambientais, tem 4 ou 5 temas sociais e os outros temas governantes. Então, ela divide esses 3 ESG em 11 temas. E ela te dá um processo de diagnóstico e, a partir do diagnóstico, você consegue ter um plano de ação de implementação. Tá certo? Então, ela faz, primeiro, um diagnóstico de maturidade com a sua organização. Qual é a maturidade que você tem em ESG? Ela te oferece 5 níveis de maturidade, que vai desde o elementar, ou seja, que é isso? Que diabo vem a ser ESG? Até o transformador. Né? Eu vou ajudar a transformar o mundo em torno disso. E ele passa por não integrado. O que é não integrado? Eu faço algumas coisas de maneira não integrada, mas já estou fazendo alguma coisa. Né? Ele passa para o gerencial. Né? O gerencial é muito importante hoje porque a gente tem legislações específicas com relação ao meio ambiente e à sociedade que têm que ser cumpridas. Se você não for cumprido, você corre o risco de multa até de fechamento da empresa. Então você tem um nível gerencial. Cumprir a obrigação legal resolve o problema do ESG ou da sustentabilidade? Não. Mas é o básico, é o mínimo. Você tem que fazer. Você tem que cumprir a norma legal. E a partir daí, você tem o gerencial, que é cumprir a norma legal. Você tem o motivador. Olha, descobri que fazer a norma legal é fundamental, mas eu descobri que eu ganho mais se eu fizer mais que a norma legal. Né? E você tem o último ponto, que é o transformador. Poxa, isso aqui é importantíssimo. E eu preciso fazer isso. E eu chego no nível transformador. Então, a ABNT PR 2030, ela te ajuda a definir qual é o seu nível de maturidade. E ela te ajuda a definir o que é mais importante para você, onde você precisa atuar mais, onde você está mais organizado, tem mais ações, onde você tem menos ações, e com isso você consegue fazer um plano. Eu vou agir assim, assim, assado. Tá certo? Então, ela é um caminho das pedras para você fazer esse processo. É um caminho prático, é um caminho simples, né? Entre aspas, é claro que a gente está falando de ações complexas, ações que muitas vezes não dependem só da gente, né? A gente vai entrar em outros conceitos aqui, que eu não sei se é o momento, mas a gente vai começar a entender que nós somos uma organização que vive com outras organizações, então a gente vai entrar no conceito de stakeholder ou de multi-stakeholder, e a gente vai começar a pensar na questão da vizinhança, na questão do legal, na questão de outras questões. Mas ela te dá um caminho prático para você começar. E ela começa da maneira que a gente, seres humanos, sabe fazer as coisas. A gente faz um diagnóstico, do diagnóstico a gente faz um plano de ação. É isso que ela te oferece. Tá certo? Agora, o que você quer fazer? Qual é o nível de maturidade que você quer alcançar? Tá? Isso é uma decisão sua. É uma decisão estratégica sua. Você tem que pensar nisso. Ela te ajuda a pensar no básico. Você conhecendo o básico, você consegue saber onde você quer chegar. Lembra? Para quem não sabe onde quer ir, todos os caminhos são válidos. Tá certo? Então, ela te ajuda a saber aonde você quer ir. Aí, a partir daí, você consegue traçar um caminho para chegar lá. Muito legal, Antônio. Você trouxe um conceito importante que eu acho que a gente podia aprofundar um pouquinho mais, que é o stakeholder, que ele é muito relevante para a gente entender os impactos quando a gente fala em ESG. E também eu queria aproveitar para dentro disso entrar num outro tema, que é a materialidade. Eu sei que a norma tem 2 cadernos e que o segundo caderno trata especificamente sobre a materialidade, e ela tem muito a ver com as partes interessadas, né? Porque o que é material para a empresa, quais são os impactos, está relacionado com quem ela se relaciona, né? Então, fala um pouquinho dessa ligação para a gente e desse segundo caderno da norma também. Bom, stakeholder é a coisa mais simples do mundo. Minha avó me ensinou quando eu tinha 3 anos de idade. Muito simples. Ninguém faz nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Nem corno você é sozinho. Não tem jeito. Você sempre precisa de outras pessoas.
Que outras pessoas? São o que a gente resolveu chamar de stakeholder. Ou, em português, parte interessada. Parte interessada em quê? Em você, no que você faz. E stakeholders são aquelas pessoas que estão interessadas em você e no que você faz. E que você está interessado no que elas fazem e no que elas são. Tá certo? É a gente. Né? Eu sou uma coisa, a gente é outra coisa. Quando eu falo de eu estou falando de eu sozinho. Eu faço absolutamente nada sozinho. Quando eu faço de fazer alguma coisa, eu falo, a gente vai fazer. Aqui em Minas é muito comum, né? A gente fez, a gente foi, a gente vai. A gente, não tem essa história do eu. Então, stakeholders são aquele conjunto de gentes que vão fazer com você. Ou que vão te atrapalhar de fazer também. Né? Então, para fazer a minha empresa andar, por exemplo, eu preciso de colaboradores. Porque a minha empresa não é eu sozinho. É eu e mais as pessoas que trabalham comigo. Esses colaboradores são gente que faz comigo. São um stakeholder. Tá certo? Eu boto a minha empresa num prédio. Certo? De escritórios. A minha empresa está lá na salinha dela. Só que a gente, por exemplo, paga condomínio, porque o elevador tem que ser dividido, a conta de luz, a conta de água, o porteiro, sei lá o quê, a limpeza, não é? Então todo mundo interfere em todo mundo. Já imaginou você ter que pagar todas as contas do seu condomínio sozinho? Você tem lá 10 empresas, é só a sua que paga, não tem jeito, tá certo? Então seus vizinhos, as pessoas que convivem com você, interferem em você. E você interfere neles. São outros stakeholders. Tá certo? E vai por aí fora. Cliente é stakeholder. A gente, qualquer organização precisa de cliente. Mesmo a organização governamental precisa de cliente. Tá certo? Pode até não chamar de cliente, chama de contribuinte. Né? Mas precisa deles. Contribuintes são gente que vai fazer com você, stakeholder. Então, stakeholder é isso. Você vive com as outras pessoas, as outras pessoas vivem com você. E tudo que você fizer tem que levar em consideração você e os outros. Né? Então, esse é um conceito chave nas ODS, chave na ESG, chave na sustentabilidade. Você não vive sozinho, você não faz nada sozinho, ninguém é uma ilha. Então, para você fazer as coisas, você tem que conversar com os outros, você tem que trocar opiniões, trocar interesses, né? E aí você começa a descobrir que a sua vida, a vida de todo mundo, é um eterno conflito de interesses, que tem que ser ajustados, que tem que ter um consenso. Né? O grande tchan é, vou fazer as coisas de tal maneira que o outro aceite e que o outro me apoie. Então eu faço um consenso de stakeholder. E de repente, se você não fizer isso, você tem o outro lado, o stakeholder que te impede. Eu me lembro que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte com uma fábrica de refrigerante. Eu trabalhava uma agência de propaganda que atendia uma fábrica de refrigerante muito famosa. Isso eu estou falando dos inícios da década de 80, eu era estagiário. E um dia essa fábrica de refrigerante não pôde funcionar porque os vizinhos dela fizeram um piquete na porta para não deixar os funcionários entrarem, porque estava dando um cheiro esquisito na fábrica e os vizinhos estavam preocupados com o cheiro. Eu parei e falei assim, gente, as pessoas que moram do lado da fábrica impediram a fábrica de trabalhar. Olha que coisa diferente. Né? Os vizinhos foram para a porta e falaram assim, não, quando você não resolver isso, não vai funcionar. Há o stakeholder te impedindo de trabalhar. Isso evoluiu, né? Nessa fase ainda a gente não tinha legislação ambiental, estou falando início da década de 80, não existia legislação ambiental como a gente tem hoje, então não tinha um negócio que hoje é muito comum e é a dor de cabeça de todo mundo, chamado licença de operação. Então a legislação ambiental trouxe um negócio chamado licença de operação, que é o governo te dizendo que você pode fazer A, B ou C, tá certo? E essa fábrica podia operar, ela tinha licença de operação, mas o vizinho não deixou. E aí a gente descobriu que tem outra licença, que é a chamada licença social para operar, que ninguém nem pensava nisso, e que ela não está escrita, até hoje ela não está escrita, tá certo? Ela está na cabeça do conjunto de pessoas. Você precisa ter uma licença de operação e precisa ter uma licença social, tá certo? Eu podia contar casos aqui. Por exemplo,
vou dar uma coisa que eu acho super interessante na minha vida. Eu sou o primeiro publicitário, que eu saiba, que foi diretor de uma usina hidrelétrica de grande porte. Fui diretor, como publicitário. Mas o que o publicitário tem a ver com usina hidrelétrica? Muito simples. Gerador de hidrelétrica, hidrelétrica é um gerador, a água passa, roda e forma energia elétrica. Gerador não faz piquete, gerador não chama imprensa, gerador não faz denúncia no MPF, tá certo? Quem faz isso são as pessoas que moram em volta do gerador, tá certo? Eu fui, porque acabou nessa história toda de ESG, acabei me tornando um especialista em reputação e mediação de conflitos, e os stakeholders dessa usina estavam proibindo a usina de funcionar. E eu tive que ir para lá conversar com os stakeholders e criar um consenso com eles e obter a chamada licença social, que a usina não tinha, era muito simples. Ela tinha uma licença de operação e não tinha licença social. Então ela não rodava. Aí nós fomos para lá conversar com as pessoas, ouvir o que eles queriam, entender por que eles estavam criando problema, o que estava criando problema para eles, tá certo? A gente colocou os interesses da usina na mesa, eles colocaram os interesses deles na mesa, a gente fez uma regulação de interesses, tá certo? Fizemos um consenso do que teria que ser feito, fizemos um plano de ação e a usina voltou a operar sem problema nenhum, nunca mais teve problema nenhum, tá certo? Então, a stakeholder é isso, conseguiu parar uma usina hidrelétrica de grande porte que ficou meses sem operar, porque a vizinhança não queria. Então, isso tem tudo a ver com esse processo que a gente está falando de ESG, né? É em cima disso que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Então, se você não tem licença social, se a sua licença social está capenga, se prepara, porque vai dar problema. Antônio, acho que você está dando uma verdadeira aula aqui e demonstrando como esse assunto é amplo e permeia todas as outras áreas, né, de uma organização e das nossas vidas de várias formas, assim. Acho que a gente vai precisar marcar mais uma conversa para seguir esse assunto. Mas eu queria, para fechar aqui hoje, assim, que você deixasse um conselho para quem está nos ouvindo, para quem é gestor de organizações principalmente e quer implantar o ESG, mas não sabe por onde começar, porque pode parecer muito difícil, complexo, né? Assim, e também existe um mito de que é para empresas muito grandes. Acho que fala um pouco sobre isso, assim, para fechar, acho que você já convenceu todos aí da importância disso, né? Mas qual seria a sua dica? E aí eu vou dar uma resposta que eu não di na outra, falar uma palavrinha que é fundamental nessa brincadeira, que chama-se materialidade. O que é materialidade? A gente está falando de uma coisa muito complexa, tá certo? E que envolve muitas variáveis em qualquer organização. E você não vai conseguir trabalhar com tudo, principalmente ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma noção muito forte da sua materialidade. A PR 2030 ela tem 2 cadernos. O caderno 1 diz respeito à maturidade, ou seja, você faz seu diagnóstico, seu plano de ação. E o caderno 2 é específico com relação à materialidade. O que é materialidade? É o que é que efetivamente importa para você. O que é que efetivamente tem importância na sua organização, no seu trabalho, na sua vida. Exemplo muito simples. Eu sou Coca-Colatra. Eu adoro Coca-Cola. Qual que é a materialidade da Coca-Cola? O que importa na vida da Coca-Cola? Coca-Cola é um refrigerante composto de 99, não sei o que, de água e mais uma coisinha do caramelo que eles fazem lá, tal da fórmula secreta. 99 alguma coisa é água. O que é que importa para a Coca-Cola? Qual é a materialidade da Coca-Cola? Básica. Claro, tem outras, mas a básica é água. Se não tiver mais água, vai existir Coca-Cola? Não vai. Então a Coca-Cola precisa se preocupar com a água. E não é, ela tem que preocupar com a água do mundo, porque ela está preocupada com a água que ela pega da nascente da fábrica dela. Tá certo? Só que a nascente da fábrica dela
Eu não sei se vocês sabem disso, mas a água é uma coisa global. Quem sustenta a nascente da fábrica dela é a chuva. E a chuva vem de outros componentes. Então a Coca-Cola está extremamente preocupada com a água. É o tema central da materialidade dela. Então você precisa começar definindo qual é a minha materialidade em ESG. O que é que efetivamente faz diferença para mim? Então a Coca-Cola está preocupada em proteger a água, porque sem água ela não existe. Tá certo? A Ambev, fabrica a cerveja que vocês tomam, tem um projeto específico para água, para proteger a água, porque sem água não tem cerveja. Então estou dando um exemplo muito simples de materialidade, mas você tem que definir quais são aqueles fatores, aqueles pontos, onde, se você não atuar, a coisa vai ficar feia para você no futuro. Tá? Então você não consegue abraçar o mundo inteiro, então você abraça a sua materialidade. Então esses são os 2 pontos da ABNT. Diagnóstico de maturidade e diagnóstico de materialidade. Tá? São pontos-chave. Quer começar a fazer ESG? Começa com esses 2 pontos. Tá? Pega a receita de bolo, começa a trabalhar com esse processo, faça o seu diagnóstico, determina a sua materialidade e faça o plano de ação. A coisa clareia, a coisa fica mais clara para você, porque é muito difícil, gente, realmente é. Você para e fala assim, vou proteger a floresta amazônica, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu sou pequeno demais. Proteger o oceano, eu sou pequeno demais. Eu tenho que dar mão para todo mundo. Stakeholder. E eu preciso saber o que fazer, onde é que eu tenho que atuar. Materialidade. E eu tenho que saber como atuar. Maturidade. Eu tenho meus 3 pontos. Maravilhoso, Antônio. De fato, uma verdadeira aula. Acho que a gente sai daqui com vontade de aprofundar e de aprender mais. A norma nos dá, é um guia, né? Você falou, é uma receita de bolo. A gente pode fazer uma analogia a um plano de voo. Ela é esse norte aí que vai auxiliar as empresas, os especialistas, as pessoas que trabalham na área nesse caminho. Antônio, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco seu conhecimento. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eu não sei se deu para perceber, mas isso é o que eu faço, isso é o que eu gosto da vida. Então, a gente está sempre disposto a falar sobre aquilo que a gente gosta e aquilo que é importante para a gente. Então, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Em qualquer momento pode me chamar que estarei aqui. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, curte e compartilhe. E ouça os outros episódios que a gente tem lá no canal. E para você que precisa de um parceiro para te acompanhar nessa jornada ESG, conte com a Ecominas.